Estamos de volta aqui, sou o professor Júlio César Sanches. Acompanhe nosso curso completo da UB, hein? Professores fantásticos aí para te ajudar, sem custo, sem gastar nada. Então, conte conosco para isso, tá bom? O e-mail você já tem, julio.professor.direito@gmail. Vou repetir, hein? julio.professor.direito@gmail.com. Pode mandar um e-mail com dúvidas lá que eu vou te responder. E seja amigo do professor também. Júlio Sanches 2. Júlio Sanches 2, com Z no final. Júlio Sanches 2, com Z no final. Seja amigo do professor no Facebook, várias dicas de prova também, tá bom? Vamos lá, olha só, o tema importante que cai na prova, né? Professor, o que cai nessa prova do OAB em relação ao processo civil? Inicial, sempre cai. Artigo 319. Artigo 319, novidades. Novidades, o preâmbulo, você inclui agora o e-mail, união estável, né? Então isso sempre cai. Depois que eu penso que pode cair também, audiência e conciliação, que é novidade. Audiência e conciliação e mediação, uma grande novidade. Audiência, instrução e julgamento, eles adoram solicitar, pedir isso também em prova. Depois, o que mais cai as respostas do réu. Você já sabe, as respostas do réu nós temos 5. Nós temos a contestação, reconvenção, reconhecimento jurídico do pedido, desmembramento do polo ativo e a revelia. O que pode cair mais, professor? Tutelas provisórias. Tutelas provisórias eu tenho duas. Tenho a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de urgência é aquela que eu preciso salvar meu cliente, algo muito urgente. Ou eu protejo o pedido, proteção, medida cautelar. Ou o próprio pedido eu peço a antecipação dele, medida antecipada ou tutela antecipada. Então, antecipação e tutela, vários nomes que é a mesma coisa. E aí aparecem também os procedimentos que a gente falou também. Mas recurso sempre cai, nós vamos ter duas questões de recurso. Quando eu falo de recurso, o estudo novo CPC começa ali no artigo, vamos juntos aqui, ó, a partir do 994. Então, tudo que é recurso que cai na nossa prova, a partir de 994. Então, o novo CPC, em relação aos recursos, aparece a partir do 994. Quando eu falo de recurso também, nós temos dois recursos importantíssimos na primeira fase e na segunda. O primeiro recurso que cai muito é o recurso de apelação. O recurso de apelação é o recurso contra decisões definitivas, ou seja, a sentença. Cabe esse recurso, recurso de apelação. Professor, onde eu acho esse recurso? No 1009, olha só, vamos confirmar aqui, 1009, isso aí. Então, recurso de apelação cabe de sentenças, olha só. Professor, então quando cabe o recurso de apelação? Da sentença cabe apelação. Então, olha só, da sentença cabe apelação. Toda sentença, decisão definitiva, cabe apelação. Fique atento em relação a isso. A apelação, nós temos a peça de interposição e todo o recurso, na verdade, né? A peça de interposição e as razões, ou seja, o próprio recurso. A interposição é um convite que você manda para o juiz que decidiu para que ele suba o recurso ao grau superior, tá bom? Então, olha que interessante. Outro recurso importante que cai é o agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento você vai achar ele no 1015. Faça uma leitura. Eu peço a você que está fazendo um curso aqui na CBEL, faça uma leitura do 1009, que é a apelação, e do 1015, que é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento não cabe contra decisões definitivas. O 1015, que é o agravo de instrumento, ele cabe das decisões interlocutórias, ou seja, decisões provisórias. As tutelas provisórias cabe agravo de instrumento. Então fique atento. Professor, quando que eu uso um ou outro? Então, fácil demais. Você já sabe que um está no 1009 e outro no 1015. Apelação, decisão definitiva. Recurso de apelação, decisão provisória. Não tem como errar, não dá mais para confundir. São recursos importantíssimos. Quero falar para você que no passado nós tínhamos recurso de 10 dias e de 15 dias. Hoje, não. Todo recurso é 15 dias. Então, não temos mais o prazo de 10 dias para o agravo. O agravo hoje também tem um prazo de 15 dias, tá? Então, os recursos foram unificados. Nós temos uma exceção que é o embargo de declaração. O embargo de declaração, que é estudado entre recursos, existe uma briga, a gente fala que é recurso, a gente fala que não é. O embargo de declaração nada mais é que um recurso, né? De meio diferente, um recurso que não tem cara de recurso, mas esse recurso que é estudado dentro de recurso, o prazo dele é 5 dias, tá? 5 dias em embargo de declaração. É importante você saber também que esse embargo de declaração sempre cai na nossa prova. Professor, onde eu encontro o embargo de declaração? Então, ó, apelação, 1009. Agravo de instrumento, 1015. Olha que interessante, ó. Aí, o embargo de declaração, 1022. Então, 1022 é o embargo de declaração. Esse embargo de declaração, diferente da apelação, que é contra decisões definitivas, e o prazo de 15 dias, e diferente do agravo de instrumento, que é contra decisões provisórias, prazo também 15 dias, o embargo de declaração ele não é contra a sentença, algo material da sentença. A preocupação do embargo de declaração é que a sentença tem um vício, ela foi mal feita. Então, esse embargo de declaração tem o objetivo de corrigir a sentença.
Não o mérito da sentença, mas a sentença, o texto da sentença, porque tem vícios. Professor, e o que é considerado vício para o embargo de declaração? Nós temos alguns vícios importantes. Vamos para o primeiro vício aqui, olha só. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Então, embargos de declaração cabe quando a sentença é obscura ou contraditória. O que é contraditória? É confusa. Fala A, fala banana e depois fala abacaxi. É abacaxi ou banana? Então, ela é confusa, contraditória. Então, cabe embargo de declaração e obscura porque a informação não está correta. Professor, é muito comum acontecer isso demais. O Poder Judiciário é muito trabalho para os juízes, para os auxiliares da Justiça. Então, realmente, infelizmente, sai muito sentença errada. Ou é copia e cola, ou o estagiário que fez, sempre põe a culpa do estagiário, né? Sempre põe, coitado do estagiário. Então, o professor fez um divórcio outro dia, que eu mencionei na peça inicial, coloquei lá. O casal não possui filhos. E na sentença sai. Os filhos não querem pensão. Que filhos, meu Deus do céu? Não tem filho, né? Professor, o que você fez? Fiz embargo de declaração. Ah, professor, deixa quieto. Não foi procedente? Então, mas a gente não pode deixar quieto na justiça. Porque amanhã ou depois pode prejudicar nosso cliente, né? Aparece lá com filhos, não tem filhos, vai que aparece alguém e fala, eu sou o filho para receber uma herança. Não pode, né? Tudo tem que ser certinho na justiça. Então acontece. Toda vez que ocorre uma sentença, uma informação mal feita, algo errado na sentença, pronto. Embargo de declaração. Então, ó, esclarecer obscuridade, eliminar a contradição, suprir omissão, então a sentença omissa, do ponto ou questão sobre o qual dela deve se pronunciar o juiz ou ofício, e aí corrigir erro material. Então o grande objetivo do embargo de declaração, que é previsto no 1022, é corrigir a sentença, ou seja, a sentença, o embargo de declaração não é um recurso para bater na sentença em relação por ser provisória a decisão ou definitiva, é que o texto está errado, tem um vício grave aqui, então a intenção dele é acertar o texto. E não há sentença em si reformar ou anular, tá bom? Quando eu falo de recurso, fique atento também, quando eu falo de recurso, olha que beleza, ó. Recurso tem prazo, né? Professor, é verdade que tem admissibilidade os recursos? Claro, tem admissibilidade porque o recurso eu não consigo usufruir do recurso fora do prazo. Após o prazo, eu não posso mais recorrer, que é o chamado trânsito em julgado, né? Isso é importante deixar claro. Então vamos lá, ó. Olha que interessante, ó. Quando eu falo de recurso, então nós temos a inicial, bum, 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 bum. Antes da inicial, nós temos aqui, ó, citação, inicial CETACRAC 319, citação CETACRAC, pode ser via oficial de justiça, postal, correio, ou ainda via edital. Vai, 2. Respostas do réu. Professor, não sei o que é. Sabe sim, hein? Respostas do réu pode ser contestação, pode ser reconvenção, pode ser, além da reconvenção, pode ser reconhecimento jurídico do pedido, pode ser desmembramento paulativo da ação ou revelia. Pronto, já sabe que é a resposta do réu. Dentro disso aqui, né, antes da resposta do réu, nós temos a audiência de conciliação. Aqui, ó, vamos pôr uma observaçãozinha. Conciliação, né? Mediação e conciliação. E após a entrega ou de usufruir das respostas do réu, provavelmente eu já vou ter audiência de instrução e julgamento. Audiência bambam, onde eu vou apresentar as provas orais, as provas documentais, que você está craque em prova também. Após isso, não resta dúvida, o juiz vai fazer o quê? Sentenciar. A sentença pode ser procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Procedente, o autor ganhou. O autor pede a procedência. Improcedente, o réu ganhou. O réu pede a improcedência. E parcialmente procedente, o autor ganhou parte e o réu ganhou parte. Pode ser que tenha 4 pedidos, o autor ganhou 2, o réu ganhou 2. Parcialmente procedente. Tá? Então fique atento em relação a isso, porque o fato de a sentença ser procedente, improcedente, parcialmente procedente, já diz tudo. Quem ganhou o processo, não pode errar. Quando eu falo da decisão, após a decisão, olha que interessante, vou colocar até em vermelho para destacar. Após a decisão, o prazo de recurso é esse aqui, ó. Após a decisão. E nós temos o prazo de 15 dias em regra, salvo embargo de declaração, que é 5, para recorrer. Se você não recorrer dentro desse prazo aqui, o que aconteceu? Ocorreu o chamado trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso, olha que interessante. Ah, professor, o que eu faço se não cabe mais recurso? Você vai executar. Quem ganhou, vai executar. Executar é cobrar aquilo que eu ganhei. Então fique atento. Recurso. Na prova da OAB, cai agravo de instrumento, 1009. 1009 não, apelação, 1009. Agravo de instrumento, 1009. O agravo é 1000, aqui ó. Então é isso aí, tá certinho, 1015. Então, apelação 1009, 1015 agravo de instrumento.
Depois cai aí embargos de declaração, 1022. São os principais recursos. São os recursos que mais caem na prova da OAB. Recurso eu só posso recorrer no prazo recursal. Prazo recursal. Todo recurso eu tenho que pagar as custas judiciais, salvo exceção se for justiça gratuita, mas eu tenho que reler custas judiciais, custas de recurso. Então é o chamado preparo. Preparo, seguir o prazo recursal, não posso passar o prazo, nem antes e nem após, tem que ser no prazo recursal, porque após o prazo ocorreu a efetividade da sentença, ocorreu o chamado trânsito em julgado. E com o trânsito julgado, não cabe mais recurso, né? Aí entra a execução. Fique atento em relação a isso, em relação ao recurso, tá? A intenção é te ajudar. Recurso, quando eu falo, é dentro desse prazo bonitinho aqui. Esses são os principais recursos. Nós temos o recurso ordinário, extraordinário, que são recursos de terceiro grau, mas merece uma observação no outro bloco, e também esses recursos especiais são recursos que pouco caem. Nós estamos trabalhando com incidência do que cai na prova da OAB, então dificilmente cai esses recursos, tá? Então, os recursos que mais caem, a noção geral, é o recurso de apelação, de agravo de instrumento e embargo de declaração. Você vai dar uma lidinha com muito carinho e você vai ter sucesso nessa parte de recurso e vamos acertar essas questões. Eu espero você em outro bloco, em outro momento, tá bom?